vosso senhor, agradeço a vossa presença nesta quinta Career Talk que nós organizamos. Este é um conceito que nós lançámos no final de 2013, salvo erro, em dezembro, e lançámos-lo com um propósito muito simples, que foi dar a conhecer pessoas que nós achamos que merecem ser conhecidas, ou que, pelo menos, com quem nós possamos aprender algo mais. Portanto, foi este o princípio que presidiu esta ideia e que, por um conjunto de razões, tipicamente muito trabalho aqui dentro da BioISA, nós temos vindo a organizar menos conversas do que aquelas que nós gostaríamos. Mas eu acho que devemos aproveitar agora aqui o elan para retomar com mais força este conceito. E, portanto, para este relançamento quase das nossas conversas, temos aqui um convidado hoje, um convidado especial, que é o professor José Soares. E, portanto, muito obrigado antes de mais pela sua disponibilidade para mais este evento connosco. O professor José Soares é catedrático de Fisiologia da Faculdade do Porto, da Universidade do Porto, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, mas dizer que é professor, eu sinceramente acho que é redutor, porque faz muito mais coisas do que dar aulas ou que investigar. E, portanto, eu começaria, para lhe passar a bola, por lhe perguntar se consegue definir profissionalmente ou se dizer que é professor é de facto redutor ou não, como é que se vê profissionalmente? Antes de mais, muito obrigado também pelo convite. Enfim, já não é a primeira vez que colaboro com a BioISA, tenho o maior gosto, especialmente aqui com o Hugo. O gosto é todo meu e tenho que agradecer o convite. Relativamente a mim, eu costumo dizer, sempre sou professor. Eu talvez seja das coisas que mais me orgulho, além de ser pai e marido, orgulho muito de ser professor. Eu acho que professor é uma tarefa muito nobre, é uma tarefa que está um bocadinho desqualificada, mas é uma tarefa muito nobre, e é aquela tarefa, acho eu, que me tem permitido fazer outras coisas, ou seja, aquilo que eu tenho aprendido enquanto professor e as preocupações que eu tenho com os alunos nas mais diversas áreas, tem sido um bocadinho o motor de tudo o resto que eu faço, ou seja, de facto o pilar da minha atividade profissional. Felizmente faço muitas coisas, mas essa é, digamos, aquela que permite ter um fio condutor relativamente a tudo aquilo que eu faço, e é talvez a atividade, eu aliás, sistematicamente, nos mais diversos contextos, digo sempre, eu sou professor e tenho muito orgulho nisso. Gosto muito de dar aulas, gosto imenso de dar aulas. Eu acho que, pelo menos tenho essa sensação que tenho uma excelente relação com os alunos. Acho que já dou aulas há 30 anos ou qualquer coisa assim. Lembro-me de ter uma vez um pequeno problema, de resto nunca tive problemas com os alunos, tenho uma relação muito aberta. Acho que o facto de ser pai me ajuda muito. Eu quase que me atreveria a dizer, para ser professor, o que deveria ser pai. Porque às vezes falta-nos alguma compreensão relativamente a... se ganha depois de saber. Exatamente. Eu hoje vejo, por exemplo, estou-me a lembrar da gente, eu às vezes digo miúdos, porque já estou como o meu pai, não vai qualquer pessoa que tem, é um rapaz da minha idade, tem 82 anos, certo? Eu também já estou, mas miúdos, que são meus alunos, têm alguns, tenho 20 e tal anos, mas, por exemplo, os que estão na Erasmus. Eu hoje olho para um aluno da Erasmus, os que estão fora, ainda hoje, por exemplo, no mestrado, não é? Estavam a dizer, temos um aluno, por exemplo, da Colômbia. Eu tenho sempre que eu puder ajudar essas pessoas, porque eu sei que os meus filhos já passaram umas coisas semelhantes, estiveram fora, têm que ser apoiados. Muitas vezes as pessoas não têm respeito nenhum, porque isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas não têm respeito nenhum, não compreendem a dificuldade que é um aluno brasileiro estar aqui, um aluno colombiano, e que depois tem as viagens marcadas, e os professores depois marcam testes na altura das viagens, depois mudam testes, depois mudam horas. Ou seja, esta visão é muito enriquecida por eu ser pai. E, portanto, eu gosto muito de olhar para a minha profissão como professor. Gosto muito. Mas o que é que lhe sobra agora, neste momento? Faz muito mais coisas? Eu faço muito. Assim, uma perspectiva geral. Olha, eu faço de facto muitas coisas. Sempre estive ligado ao desporto, ao alto rendimento. Eu sempre gostei muito de atletas. Cheguei a uma altura que me cansei um bocadinho, com toda a sinceridade. Cansei-me um bocadinho, vou começar por essa parte, depois digo as outras. Mas cansei-me um bocadinho porquê? Porque comecei a perceber que em algumas atividades, porque eu estive mais ligado e aquelas até que me deram alguma notoriedade, foi no caso do futebol, por exemplo, muito da nossa competência profissional fica muitas vezes numa situação que eu não tenho controle absolutamente nenhum. Quer dizer, por melhor que uma pessoa faça o nosso trabalho, ou pretende fazer o melhor trabalho, quando começa um jogo, depois nós ficamos nas mãos dos atletas e não conseguimos. Exatamente, e portanto, acho que na minha vida,
boas experiências do ponto de vista profissional, tive más experiências, e quando estou a falar de más experiências é de resultados, não de mais experiência do ponto de vista profissional, pois até poderemos falar um bocadinho disso, porque eu acho que é um tema interessante. E portanto comecei-me a cansar um bocadinho. Depois, como eu muitas vezes digo, em 2003 li um artigo muito interessante, mais ou menos dizia isto, Can Exercise Physiologist, a System Oncologist, 2003 no Lancet Oncology, que mudou um bocadinho isto e comecei a me interessar pelos doentes. E portanto percebi também que a fisiologia do exercício e aquilo que eu aprendia com os atletas podia ser muito bem transferido para a situação das pessoas com disfuncionais. E hoje é talvez dos projetos que mais orgulho me dá, é ter, enfim, contribuído, porque eu depois tenho essa tendência para depois, como faço mais outras coisas, vou deixando e outras pessoas vão pagando. Exatamente. E que é talvez um programa que mais gozo me deu de estar a fazer até hoje, que é um programa com mulheres com cancro da mama, na Mama Help, ou agora no Instituto Gulf e da Unidade de Ciso Clínico. Portanto, isso dá muito gozo e é uma coisa que eu acho que é muito relevante na minha vida. Nos últimos anos tenho feito uma coisa que também tem sido muitíssimo interessante, que é trabalhar com empresas. Ou seja, o que eu percebi também é que aquilo que nós fazemos com os atletas, no sentido da performance, de aumentarmos a performance, seja ela qual for, pode ser transferida para outras áreas. E é transferível. E compreendi muito bem, e para mim tem sido uma surpresa muito engraçada, como é que o princípio da performance se ajusta a um atleta, se ajusta a um doente, ou se ajusta, por exemplo, a um executivo de uma empresa. E como é que os executivos das empresas e os funcionários das empresas lidam quando entra um professor de fisiologia para a formação ou para os ensinar alguma coisa? Não é comum, não é? Não é normal. Isso tem sido muito engraçado porque, em primeiro lugar, até vou contar aqui uma coisa, um detalhe que mostra bem o que é que isto representa. Hoje, nas empresas, deixam de se utilizar, e eu acho que é muito bem, deixam de se utilizar o engenheiro, o doutor, portanto, toda a gente é o José Soares, o Hugo, o que quer que seja, e isso torna tudo muito mais simples. Eu também não gosto dessas coisas de professor. Estou sempre a dizer, tenho que parem de me chamar de professor. Não, os alunos não, senão depois confundo-se tudo. Mas, de uma forma geral, não gosto que as pessoas me tratem por professor, o que quer que seja. E, portanto, mas, quando eu estou nessa circunstância, e quando eu digo, eu sou professor, as pessoas passam a tratar-me de professor. Ou seja, depois sou eu que tenho que insistir. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que esta minha experiência nas empresas tem sido muito interessante porque o que eu me tenho apercebido é que, em primeiro lugar, a fisiologia, eu digo sempre, eu sou professor de anatomia e de fisiologia. A anatomia descreve e a fisiologia explica. É ciência do porquê, onde e quando. E as pessoas têm muita curiosidade de saber o porquê das coisas. Eu vou dar um exemplo. O stress, por exemplo. Enquanto professor de fisiologia, o stress para mim tem uma componente fisiológica marcada, não é? O que é que acontece? Quais são as reações? Porque é que uma pessoa faz isto? Porque é que o tipo fica vermelho quando está a falar em público? Ou engole em seco? Ou vai muitas vezes à casa de banho? Ou o que quer que seja? Ou eu decido mal? Ou decido muito emocionalmente? Etc. E como eu gosto muito do funcionamento do cérebro, as pessoas acham muito interessante isto. Para além de que reconheço que e por isso é que eu estou sempre a falar, como sou professor, para além de que eu reconheço que nestas áreas, que se chamam mais áreas comportamentais, mais os chamados soft skills das empresas, tem sido muitas vezes, enfim, um campo ótimo para quem é um excelente comunicador, mas que se baseia num princípio que está muito na moda, que é mais importante do que se diz é como se diz. E, portanto, há pessoas que se expressam muito bem, que têm uns belos slides, fazem muitos gestos, mas depois o conteúdo não corresponde. E particularmente, a minha experiência, particularmente quando estamos a falar de quadros muito diferenciados, as pessoas apercebem-se disso. E, portanto, gostam muito, e a minha experiência tem sido muito interessante disso, e é muito desafiante, porque é muito engraçado eu falar com um atleta, e ao mesmo tempo falar com uma mulher que tem cancro da mama, ou ao mesmo tempo falar com o CEO de uma empresa. E não acha que quando está a fazer isso, está de alguma forma a contribuir para que a própria imagem do professor, de desporto, educação física, etc., de quem vem dessa área de formação, possa evoluir, porque talvez o preconceito de base seja, bom, aquelas pessoas vão ensinar alguém a fazer ali umas coisas engraçadas. Claro. Sente que também contribui para mudar algumas mentalidades? Sinto claramente isso e talvez seja das coisas que também me dá mais, e ainda mais como gosto de ser, de reward, não é? de recompensa. Eu gosto muito disso, por um lado porque acho que estou tenho falsa modéstia, mas acho que não estou a deixar ficar mal as ciências de desporto, a educação física ou já de maneira como queiram chamar,
já não perco muito tempo com essas designações, portanto acho que tenho contribuído para, enfim, perceber que as pessoas de educação física não são só pessoas que estão, enfim, que ensinam cambalhotas ou a nadar, que temos uma atividade muito mais relevante. Infelizmente, eu acho infelizmente acho que as instituições muitas vezes não estão preparadas para isso, para abrir caminhos, coisas completamente diferentes, mas eu não faço também eu não estou nem de longe nem de perto ligado à ginástica laboral, nem nada disso, portanto eu faço uma coisa completamente diferente, que ao fim e ao cabo é exatamente a mesma coisa que eu faço com os atletas, que eu faço com os doentes ou que eu faço com os executivos, que é aumentar a performance. Como é que eu posso ser mais produtivo? É claro que a palavra produtividade tem uma carga aqui um bocadinho diferente, porque a produtividade diz respeito àquilo que eu faço enquanto estou no local de trabalho. Estou numa reunião e a minha produtividade é X ou Y, conseguir atingir os objetivos da reunião. Performance é uma coisa muito mais global. Quando todos nós reconhecemos que a nossa vida pessoal tem um impacto enorme na vida profissional, não é? E, portanto, quando falo de performance, estou a falar também nessa parte. Então, hoje aquilo que se chama work-life balance, não é? Que é, de facto, este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Hoje as pessoas cada vez se preocupam mais com isso, porque isso tem consequências. Mas se não souber descansar, se não souber relaxar, se não souber recuperar, uma coisa que nós aprendemos dos atletas, eu tenho um slide que é básico, por exemplo, para nós no desporto, que é aquela coisa da supercompensação. Eu treino, diminuo a minha capacidade, alimento, durmo, recupero e depois vou melhorando a minha capacidade física. E se nós não recuperarmos, o que vai acontecer é que eu não recupero completamente e portanto a reta da performance desce. Isso é uma coisa básica. Se vir hoje, muita gente está nessa circunstância. Porquê? Com trabalhadores. Claro, porque não recuperam, não sabem recuperar. Eu, aliás, muitas vezes as pessoas... eu acho que as pessoas acham que eu trabalho mais do que eu trabalho. A Helena vai dizer que não, mas de todo modo acham que eu trabalho mais do que eu trabalho. Eu acho é que sou muito organizado e acho que faço um bom refuel da minha energia, que é aquilo que eu tento explicar às outras pessoas. Por acaso ia perguntar, uma das coisas que tinha aqui pensado é onde é que vai buscar energia para tantas atividades? Eu acho que não faço assim tantas. Eu hoje estava a dizer, enfim, há momentos em que eu tenho dificuldade de gerir as minhas coisas. E o que talvez me custe mais a gerir é a minha agenda, de facto, porque não quero dizer que não. É das coisas mais difíceis que eu tenho a dizer que não, portanto, tenho uma tendência para dizer sempre que sim, e depois causa-me problemas enormes, porque as coisas estão umas em cima das outras. Por exemplo, uma coisa que eu nunca digo que não, receber alunos. Nunca. Por exemplo, ainda hoje um aluno foi ter comigo, para ver se eu arranjava alguém que queria trabalhar, etc. Muito simpático, já não era meu aluno para há 3 anos. E mandou-me um mail e eu respondo aos mails de imediato, sempre. Ele tinha dito que tinha estado com uma empresa, não vou concretizar, mas que não te respondeu. Não, diz que tem muitos mails para responder. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não são suficientemente organizadas, porque responder a um mail, dizer assim, ok, por exemplo, ele perguntou-me a que horas, quando é que podia falar? Eu quarta-feira ou terça-feira foi hoje, terça-feira 16 horas. Isto demora 10 segundos a responder. E acho que é uma falta de respeito, eu fico danado quando mando um mail e ninguém me responde, porque é a mesma coisa que eu estar a falar para outra pessoa e a pessoa não responder, é uma falta de educação. E portanto, eu acho muitas vezes que faço, eu acho é que consigo gerir bem a minha energia. Aliás, uma das coisas que eu tenho um programa que se chama Energize Your Time, ou seja, mais importante do que o tempo que nós dedicamos a uma tarefa é a energia. Eu acho que nós perdemos muito tempo. Eu aprendi... É um recurso muito escasso, não é? É, porque 24 horas são 24 horas. Eu não gosto... eu estou aqui um bocadinho condicionado, porque está a minha mulher aqui, portanto ela se supostamente vai-me dizer. Mas eu, por exemplo, eu não gosto muito, ela não sabe, que eu não gosto muito de trabalhar ao fim de semana. Não gosto muito. Não quer dizer que não trabalho, mas não gosto muito. Porque eu sei perfeitamente que quando trabalho ao fim de semana, começa a segunda-feira sem ter recuperado. E, por exemplo, à noite, eu não gosto muito de abrir mails. À noite. Não quer dizer que eu não responda. Há algum outro mail que vejo. Mas não gosto muito. Eu, ao fim de semana, tento relaxar o mais possível. Eu acho é que cumpro aqueles princípios que nós no treino aprendemos, que é treinar, concretização em coisas em concreto. Olha, por exemplo, eu faço uma coisa que funciona muito bem e que gosto de ensinar aos outros, que é blocos de concentração. Mas utiliza-se muito isto, que é, estou a preparar uma apresentação e desligo o Outlook, por exemplo, meto o meu telefone. Portanto, 1 hora, 2 horas... Pronto, estou ali, 1 hora para mim, 1 hora de concentração para mim, é uma coisa que estou a sentir ao fim
à medida que a idade vai passando, que eu cada vez tenho menos resistência. Ou seja, eu agora, por exemplo, estou nesta semana, tenho aulas de mestrado, há 2 semanas também tive, e são 4 horas seguidas. Eu fico completamente exausto. Mas já perguntei aos meus colegas, tanto sou eu que estou a ficar melhor, estou sempre mesmo assim. É claro que eu, com esta minha maneira de ser, sou muito enérgico, mas isso cansa, não é? Isso cansa. E, portanto, eu fico muito cansado. Mas uma das coisas que eu faço é essa. Outra das coisas é intervalos. Eu, nem que não se levanto, vou dar uma volta pela faculdade, deixo as escadas, subo outra vez, fazer o refuel. Com regra. Com regra. Ou seja, eu mal começo a perceber que estou a começar a ficar um bocadinho cansado. Depois outra coisa que eu acho que... Estou a lutar contra enfim, a ilusão de estar a conseguir aguentar um pouco mais, mas... Não faço isso. E aprendi também uma coisa que é, aliás, é uma coisa que eu digo sistematicamente, que é o café ajuda-me em algumas circunstâncias, noutras coisas é só uma ajuda a esconder a fadiga. E, portanto, o tipo toma um café, pensa que está energizado e depois vai ver a porcaria que fez. Não é? Aliás, onde é que eu outro dia até disse uma coisa? Exatamente, tenho uma história muito engraçada. Posso do livro que eu estou agora, recebi agora um mail a dizer que o meu editor que já o tinha lido e relido para ver se nós marcamos, por exemplo, marcar uma reunião ainda esta semana. Eu não estou a ver onde é que vou marcar essa reunião, não é? Mas já vou dar um exemplo, não é? Amanhã vai começar, vou apresentar uma colega que vai dar uma parte da minha aula às 9 horas, e eu se às 9h15 estiver a sair da faculdade, eu às 9h30, 10 menos um quarto, sou capaz de estar no editor, rio durante uma hora e às 11 horas estou na faculdade outra vez. Portanto, e depois vem, por exemplo, eu não gasto, eu almoço em casa, tenho essa sorte. Mas eu não gasto 1h30 a almoçar, nem pensar. Eu gasto um quarto de hora e 20 minutos. Ou seja, chego a casa meia-dia e meia, a 1h, 1h05, 1h10, estou sou capaz de estar na faculdade outra vez. Ou então, tenho uma reunião para as 2 horas e eu entro a 1 e às 2 estou a trabalhar, em casa. Portanto, acho que sou muito organizado. Agora, mas estava eu a dizer essa decisão que eu estava a ter. E então, aqui há uns tempos, estava a fazer o livro, só que estava de facto muito cansado. Percebi que estava muito cansado, e é uma área que agora me interessa muito, que é a fadiga. Estava muito cansado e percebi que menos é mais. A qualidade vai baixar. Eu mandei escrever toda aquela coisa, sabe o que é? Tarefa para acabar. Escrever, acabei, mandar, mail para o editor. Disse lá, estávamos a falar, então eu cheguei lá e demorou muito tempo, ele achou muito educado. E tal, neste capítulo 4 e tal. Eu disse, não vou dizer o nome. Isso tem um nome, não tem? Está uma. E ele disse, pois, mas sabe, eu tenho muito cuidado a falar com os autores, que há autores que são muito mais disciplinados, mas é que eu sou do desporto, tenho que ter fair play. Ou seja, o que é que eu percebi? De facto, esta conversa do multitasking não funciona. Eu fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, o resultado foi que aquilo ficou uma porcaria. Portanto, o que é que eu tive que fazer? Pegar outra vez naquilo, lá está, uma perda enorme de tempo, porque tive que fazer 2 coisas. Aí não aplicou os princípios. Nada. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que, de facto, este córtex anterior singular aqui da frente, que faz um bocadinho a avaliação do risco-benefício, surpreende-nos. Então, às vezes pensa que tem mais capacidade do que tem. Pronto, mas aprende-se rapidamente, ficou uma porcaria, vê-se logo. E, portanto, aprende logo, não dá para fazer. Não dá. Depois incorpora isso na... Sim, claro, já não faço mais isso. Agora fiquei 2 dias ou 3 só para tratar do livro, pronto, e fiz o capítulo. E acho que eu estava aqui a ouvir e a pensar, já o vou conhecer e vamos conversar também noutras ocasiões, mas, enfim, é professor catedrático, podia estar a viver nesse estatuto, mas não, vai fazer de facto outras coisas, e aquilo que eu pergunto é, não é mais normal, não é mais comum a pessoa, quando atinge determinado estatuto na sua carreira, adotar uma pose majestática e depois viver um bocadinho disso, em vez de se arranjar lenha para queimar. Eu acho que às vezes arranja um bocado de lenha para se queimar. Isso é indiscutível. Mas isto é um bocadinho aditivo. O trabalho é aditivo, eu já percebi, não é contigo. Porquê? Porque isto tem aqui uma componente, eu vou dizer isto, que se calhar não devia dizer, mas isto tem aqui um bocadinho de ego e de vaidade. Isto é um bocadinho como ao voluntariado, não é? Tipo, quando faz, também gosta de dizer que faz, não é? E para ele próprio... O voluntário é o cúmulo é do altruísmo, mas ao mesmo tempo tem uma recompensa própria. Tipo, gosta muito de ensinar, eu fui útil. E, portanto, esta coisa, eu tento fazer esse esforço, dizer assim, que isto também tem um bocadinho... Todos nós acho que gostamos de ser reconhecidos, e eu gosto. E isso é aditivo.
Porque isso provoca até a vista cerebral, claro. provoca de facto uma libertação de alguns neurotransmissores que são aditivos e portanto o tipo gosta de dizer José Soares faz muita coisa, porque eu gosto de dizer José Soares faz muita coisa e tal. Eu prefiro que me digam isso que assim, mas tipo, não faz nada. E eu de facto, na realidade, reconheço. Eu hoje estive com um colega, muito engraçado, estava a contar, falar um bocadinho, ela está num dos meus intervalos, colega e um amigo, ele provavelmente vai ouvir isto e vai saber de quem é que vai se rir do que eu vou dizer, mas ele disse uma coisa inteligentíssima, disse pá, porque eu às vezes fico muito cansado e tal, e ele disse uma coisa muito engraçada, assim, José, sabes o que é que eu estou a fazer? Não quero ganhar mais dinheiro, só quero reduzir custos e quero trabalhar cada vez menos. Eu achei uma piada, porque em primeiro lugar a visão é que quero reduzir custos, ou seja, ele não quer gastar dinheiro, não quer ganhar mais, quer gastar menos, o que é muito inteligente e fazer uma bela vida. É mais que legítimo. E eu, na realidade, podia fazer um bocadinho isso. Agora, eu sinto, isto causa uma certa adrenalina, fazer muitas coisas. Claro que eu chego a pontos que reconheço, eu tive ainda há relativamente pouco tempo, e depois, quando às vezes as coisas também, do ponto de vista pessoal, não correm tão bem, ou do ponto de vista da saúde, ou qualquer coisa assim, eu passei aqui uma fase que eu interesso muito por uma coisa que se chama fadiga adrenal. E eu senti perfeitamente que estava a atingir os meus limites. E, portanto, aí nessa altura, aliás, tal como eu tento explicar, nós separamos o corpo para-nos a nós. Portanto, eu senti um bocadinho isso. E, particularmente, senti que, muitas vezes, as coisas também não estavam a ser tão bem. O caso do livro foi um exemplo flagrante. Mas agora, um bocadinho, recebi um mail a dizer que quer falar comigo. Mas sente-se depois, como é que se sente quando está nesse momento? Fica desiludido consigo? Eu tenho a sensação, principalmente, por exemplo, eu se calhar, 90% da minha atividade, não sei, mas 70% é falar, 30% é escrever. Portanto, isso significa que eu noto muito bem quando estou bem ou quando estou mal. Vai-se ouvir. Ou seja, não é? E, portanto, eu já estou muito habituado e significa que eu acho que nós temos que ter um sistema de alerta permanente. Ou seja, porque um tipo acha mesmo que vai fazer bem as coisas. Estou muito experiente nisto, eu falo muito, gosto muito de falar, não tenho stress absolutamente nenhum por falar, nenhum, em circunstância nenhuma, não há nada que me dê, falar não há nada que me dê mais gozo do que falar, eu gosto imenso de falar, portanto não me dá stress nenhum. E portanto, às vezes, há aqui uma coisa que é o chamado comparação de padrões, que é um dos erros mais frequentes que todos nós cometemos, que é, eu vou fazer esta conferência, a conferência é parecida com aquela, e portanto os slides são mais ou menos aqueles, e eu já sei a sequência, porque eu normalmente sei os slides todos de cor, e portanto isto vai ser igual, só que às vezes não é igual. É como o verde, eu costumo dizer como é como o verde Benetton. O verde Benetton é um determinado verde, não é? Às vezes um bocadinho ao lado é parecido, só que é feio. E a mesma coisa, a conferência foi parecida, só que ficou mal. E eu noto perfeitamente, principalmente quando não percebo bem a sequência dos slides. Não percebo bem a sequência dos slides. Eu tenho que saber toda, Eu se não souber, e é impressionante porque às vezes fico até admirado comigo, porque eu utilizo muitas fotografias nos slides, portanto não tem conteúdo nenhum a não ser alegorias. E eu é natural, por exemplo, às vezes, por exemplo, pedem, podem enviar os slides primeiro, então eu vou enviar, mas vai-me dizer, já que são muitos slides para meia hora, portanto não se assuste que eu cumpro o tempo, não é? Porque sou capaz de em meia hora mostrar 100 slides, ou 150 slides, para contar todas as regras que as pessoas dizem, mas há uma forma. E eu, se me perguntar os 150 slides para eu visualizar, eu digo todos. Mas se me perguntar a data de nascimento, ia dizer que o meu pai já ia ficar mal, mas tenho dificuldades em tudo. Isso mostra que é um perfil um bocadinho diferente, parece-me, da maioria das pessoas, e eu cruzava agora também com a sua dimensão de professor e de alguém que acompanha as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, algumas até que me dizia ainda há pouco já estão, ou já tentaram, ainda vão ter consigo. Acha que quem tem um perfil um pouco diferente tem mais dificuldade de se ingrar no mercado de trabalho? É exatamente o contrário? Depende do perfil? Como é que vê isto? E que conselhos é que pode dar a alguém que neste momento está a acabar o seu curso, ou já acabou há pouco tempo? Alguns se calhar estão aqui e outros certamente nos verão depois, quando nós pusemos isto no YouTube. Que conselhos é que dá a estas pessoas para o seu futuro? Olha, eu já estou naquela fase que não dou conselhos nenhuns, mas eu tenho-me apercebido uma coisa, e cada vez percebo mais isto. Tudo tem um custo e tudo se paga. Tudo tem um custo e tudo se paga. Portanto, as pessoas que eu chamaria mais contemplativas,
Pois há esta coisa do proativo, menos proativo. Eu gosto mais contemplativo porque, de facto, há um conjunto de pessoas que vê as coisas a desmoronar, as coisas a alterar-se e continuam a pensar sempre da mesma forma. Aquela velha fase do Einstein, não é? Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E, portanto, eu digo, mas eu tenho que respeitar, em primeiro lugar, algumas dessas pessoas também têm sucesso e têm êxito na sua vida e são felizes, não é? Porque isso é uma componente decisiva, mas eu reconheço que esses são os outliers. Ou seja, isto que eu faço na minha vida tem um custo na minha vida, às vezes, em alguns casos, acho que já percebi que até às vezes na saúde tem, mas tem um benefício. Eu hoje sinto-me profissionalmente, diria que me sinto realizado. Diz as pessoas, nunca está realizado. Não, eu sinto-me realizado, eu faço coisas que gosto, imensas coisas, contacto com imensa gente diferente, pessoas que eu nunca na minha vida pensaria que ia contactar, e é um gosto enorme. Portanto, eu sinto-me realizado profissionalmente. Agora, isto paga-se, tem um preço alto, tem um custo, e portanto, eu acredito e admito que as pessoas às vezes possam não querer pagar este preço. Ou querem o benefício sem depois... Agora, o problema é que, claro, só que isto tem também uma vantagem. É evidente. Não, eu muitas vezes até é só do ponto de vista económico. Certo. O resultado, porque este resultado sem o risco. Eu acho que há uma coisa aqui fundamental, com toda a sensibilidade, que é, eu tenho 2 filhos. E, portanto, eu sou um grande adepto do leading by example. Eu acho que eu tenho que dizer as coisas, mas não fazer, vender uma ideia e não a comprar, para mim. Eu lembro-me de ter colaborado com uma pessoa que vendia uma ideia e não a comprava. Quer dizer, distribuía um conjunto de conceitos, mas que depois ele próprio nos aplicava. Eu isso detesto. Aliás, eu acho que se calhar, do ponto de vista social, e já me estou a referir a este governo ou outro, ou o que é que seja, mas acho que do ponto de vista da política genérica mesmo, a nível mundial, é exatamente isso que acontece. As pessoas não se começam a rever porque as pessoas não fazem as coisas. Dizem, mas não fazem. E, portanto, o que é que eu quero passar aos meus filhos? Que mensagem eu quero passar? Que é, e felizmente até agora acho que tenho conseguido, eu levo, que é, as pessoas, isto só se consegue pelo trabalho. E depois há uma coisa que eu percebo, e depois tem outra frase que eu acho que a mim me ajuda muito. Se não vai bem, vai mal. Ou seja, às vezes não vai da forma que nós queremos, da forma mais elegante, da forma mais suave, mais smooth, mais eficiente. Às vezes vai só com trabalho. Eu lembro-me de ter feito o meu doutoramento em 84, acho. E o meu trabalho foi com ratos. E lembro-me de treinar os gatos durante, eu acho que 2 meses, 3 meses, já não lembro. Eu tinha que treinar todos os dias, 4 horas, baixado num tapete rolante com ratos, a treinar ratos de 4 horas. Portanto, estão a imaginar num gato durante 4 horas a quantidade de cocó que faz. Aquilo era altamente nauseabundo, não é? E eu estava ali, não é? Podia ter escolhido outra coisa, podia ter feito uma tese diferente, etc. E eu chegava ao final completamente exausto, mas não havia outra forma a plano B. O problema é, e eu gosto muito de utilizar isso na minha vida, que é, mas eu não estou para isso, não estou para trabalhar ao fim de semana, não estou para ir para fora, não estou para... Também, que plano B é que tens? Eu gosto muito da gestão de peso. Tenho a resolução da gestão de peso. As pessoas quando falo plano B, está a dizer... Ter uma alternativa na vida. Tu queres fazer isso? Como é que vais resolver o problema? Eu acho que isto funciona muito bem na vida. Por exemplo, com os gordinhos funciona muito bem. Mas eu já como pouco. Então vai ter que gastar mais energia. Mas eu não tenho tempo e não gosto. Então vai ter que comer menos. Mas eu comer já como muito, então vai ter que gastar mais. Então diga-me uma coisa, como é que vai resolver o problema? Não é? Como é que vai resolver o problema? Não há alternativa. Não há alternativa. E, portanto, as pessoas muitas vezes, quando são confrontadas, eu também gostava com toda a sinceridade, eu gostava às vezes de estar no ir trabalhar, às vezes acontece isso, não é? Eu vou dizer aqui, porque até fica gravado e não tem mal nenhum, porque assim, as pessoas percebem que também têm gostos assim um bocadinho fora do comum. Mas outro dia estava de tal maneira exausto, passei uma manhã a ouvir um concerto de Roberto Carlos. A sério, gostei de uma coisa lá no concerto que ele tem ao vivo. Bem, não conseguia trabalhar sequer, não saíam ideias. É que eu acho que é mesmo isto, é mesmo fadigada, não conseguia, não me consigo concentrar. Estava um bocadinho irritado, pois é melhor não falar com as pessoas, estava um bocadinho irritado. Pronto, pus os headphones e tive a ouvir o concerto. Pronto, e podia ter sido bem pior. Podia ter sido bem pior, mas o concerto é engraçado. Mas eu achei curioso aquilo que dizia dos seus filhos, etc. Acha que isso é
é o combustível que o faz... Eu acho que é o maior legado. Com toda a sinceridade. Eu não consigo perceber como é que um malandro pode dizer não fui para trabalhar. Não consigo perceber. Não sei se, eu acho que é impossível tipo, dizer, tens de levantar cedo e tal, eu levanto-se e vou para a cama outra vez. Ou ele vai trabalhar e eu vou jogar golfe. Toda a gente, muitos dos meus amigos jogam golfe, que eu acho uma atividade fantástica. Eu também era capaz de gostar e deve ser isso. Só que eu não tenho tempo. Mas podias ir ao sábado de manhã também, ou seja, de manhã sábado. Quero dedicar a outras coisas para... Claro, porque não é uma prioridade. Exatamente, Hugo. Esse é que é o aspecto, porque o golfe para mim não é uma prioridade. Se fosse, eu fazia isso. Tenho tempo. Aliás, deixava tudo o resto, era professor, dou meia dúzia de aulas, tenho que fazer investigação, mas pronto. Quando um aluno seu, enfim, vai até consigo ao seu gabinete e diz que não tem tempo e pergunta o que é que faz, Fico zangado. E ele máximo de estuda. Isso eu acho que já não disse. Não acha que se diz? Acho que não, porque as pessoas sabem perfeitamente que têm tempo. Olha, eu vou-lhe dar o exemplo das pessoas quando me dizem assim, porque eu não tenho tempo saindo tarde do trabalho para fazer exercício. E eu digo assim, então, mas faça de manhã. Mas de manhã eu tenho que dormir. Não, então está a preferir dormir a fazer exercício. É a mesma coisa que dizer, não tenho tempo para tomar um pequeno almoço, mas levante-se meia hora mais cedo. Agora, qual é a prioridade? A prioridade é dormir um pouco mais, não é tomar um bom pequeno almoço. A mesma coisa, se não tenho tempo, eu, por exemplo, eu antes de ir para aqui, fui correr um bocadinho, tinha pouco tempo. Porque também é o princípio meu, pouco é melhor que nada. Você não aprende isso. Bem, mas é pouco tempo. Está bem, mas é melhor que nada, é melhor que estar sentado, sem fazer nada. Assim, já me sinto mais energizado, já recuperei, já aquela irritação, eu faço muito exercício por uma questão também de gestão de stress. Portanto, para mim, funcionou, tomei bem, pus um creme com antioxidantes na cara, já estou bem disposto aqui. Não é? Portanto, não, essa questão do tempo, para mim, com toda a sinceridade, não tem lógica absolutamente nenhuma. Eu lembro-me de uma vez ter ido para o futebol com um amigo meu, e estava a chover, e eu disse, vamos ao futebol, e ele disse, mas está a chover. Eu disse, mas são coisas diferentes. Uma coisa é futebol, outra coisa é chuva. Por qual é a prioridade? É não apanhar chuva. Não apanhar chuva, não vai ver futebol. Não é? Agora, se a prioridade é futebol, o que é que futebol tem a ver com a chuva? Não é? Mas eu não quero... então também, tu não queres ir ver futebol, queres ver em casa, e é legítimo, não quero ver em casa, não é? Mas porque essa não é a prioridade. Portanto, para mim, a prioridade, neste momento, eu vou dizer, a minha prioridade neste momento é ser, do ponto de vista profissional, um bom exemplo para os meus filhos. É o que mais me preocupa. Eu ser malandro, não, acho que não funciona. Não, sem dúvida. E eu estou a ouvi-lo e estou a imaginar de novo, até porque no outro dia estive lá na faculdade, na sua faculdade, num evento que lá organizou sobre emprego, sobre carreira, etc. E recordo-me que havia uma plateia muito cheia e havia, eu acho que até a energia média era positiva daquelas pessoas. Mas havia depois um número não desprezível de pessoas que, muito jovens ainda, com uma energia algo negativa, em que não viam bem como é que podia ser o seu futuro, o que é que se pode fazer, enfim, havia uma coisa um bocado negra. Não é um bocado de falta de alguma reflexão sobre isso, qual é a prioridade? O que é que acha que está a falhar também esse padrão instituído? Sabe que eu acho que nós estamos a passar por uma fase muito engraçada, que é uma fase que é muito facebookiana, que é, por um lado, vende-se esta imagem, que eu acho uma coisa completamente desadequada, que é achar que tudo está dependendo de nós. Ou seja, e depois, claro, e depois as pessoas confrontam-se com a realidade, porque o poder está nas tuas mãos, a felicidade também, a sorte, não existe sorte, então não existe sorte, porque toda a minha vida é de uma felicidade plena, de sorte. Sim, está aqui o Costa, que foi profissional de futebol, eu estou no futebol, porquê? Uma casualidade, eu tive no futebol, estive na seleção, fui campeão nacional, portanto, fui para o futebol porquê? Uma sorte que eu tive, pronto, depois acredito que é preciso ter mais engenho para continuar, mas o arranque é preciso ter sorte, e portanto, em primeiro lugar, acho que as pessoas têm que ser confrontadas hoje com a realidade que, de facto, isso, ter motivação, não depende só de nós, depende dos outros. E que quanto mais nós estivermos em cima das coisas, maior probabilidade temos. Não quer dizer que não falhemos, mas maior probabilidade, em cima das coisas, maior probabilidade temos. Eu estava ainda agora, quando vinha para cá, como estávamos um bocadinho a falar, hoje tenho uma reunião à noite. E dizia assim, não me apetece absolutamente nada ir à reunião. Mas, por outro lado, eu penso assim, mas as pessoas têm sido tão carinhosas comigo, têm-me ajudado tanto, eu vou ter que ir. Ou seja,
Eu, se não for, aquela ideia vai morrer. Portanto, vai morrer e vai desaparecer. Portanto, ou um tipo alimenta estas coisas. Esse é um aspecto. E depois há um outro aspecto que eu acho que é decisivo, que é, eu acho que a universidade não está a prestar um bom papel neste tipo. Os cursos, isto depois é um ciclo vicioso, há um bocadinho estávamos a falar exatamente disso, quer dizer, os alunos muitas vezes querem um ensino muito técnico, o que interessa é saber como é que se faz um supino, como é que se faz isto, ou como é que se faz aquilo, um treino intermitente intervalado, ou uma dieta, ou pronto, querem saber isso, está bem, mas quanto alface é que eu como? As pessoas gostam de saber muito isso, mas eu cada vez mais acho que as universidades têm que cumprir outra função, uma função mais de formação integral, e estes aspectos, o Hugo tem, enfim, também diria quase um mensageiro desta área do empreendedorismo e das pessoas fazerem coisas, serem proativas, etc., mas que passa completamente ao lado. Aquele evento, deixa-me só dizer isto, aquele evento que o teve a amabilidade de ir, que eu organizei, gratuito, por exemplo, eu não tive apoio institucional. O apoio institucional tive, no sentido de fazer na faculdade, etc., mas viu, por exemplo, professores não estavam. Eu também não fiz nenhum convite especial a ninguém. Mas proativamente as pessoas não aparecem. Porque acham que aquilo não é muito importante. Eu estou convencido que há colegas... está feita para investigar, é isso? Esse é um dos problemas, não é? Eu estou convencido que há colegas que acham que até a faculdade funcionaria muito melhor sem alunos. Mas não sou colega, quando estou a falar de problemas. Eu estou a falar... Não, isso é verdade, porque como muitos médicos acham que o hospital funciona se não tivesse doentes. Foi empresas sem clientes. Exatamente. Porque na realidade, mas eu quando estou a falar de colegas, não estou a falar de colegas da minha faculdade, estou a falar de colegas universitários, de uma forma geral. Ou seja, hoje, ainda mais com esta pressão enorme que as pessoas têm de publicar, da produção científica, do publish or perish, o que acontece é que vai dar aulas quando já não tem mais nada para fazer. Quando não tem, interrompe uma experiência, vai dar uma aula e volta outra vez para o laboratório, porque tem que publicar uns artigos e tal. Não é? E, portanto, isso depois desvirtua completamente. Depois, essa ideia de se preocupar com as saídas profissionais dos alunos, mais uma vez, porquê é que eu me preocupo com isso? Porquê é que eu tento ajudar? Porque eu tenho os meus filhos. Felizmente são os dois a trabalhar, mas percebo que aqui está uma angústia enorme, as pessoas não sabem, ninguém desiste. Por exemplo, eu acho que o problema é da questão da produção científica, é outra razão. Eu acho que é uma das razões é essa. Depois, é outra coisa que a universidade tem, que acha que o negócio é qualquer coisa que é maléfico, não é? E, portanto, as pessoas não têm que se meter nessas áreas, quando eu acho que é uma visão completamente absurda. Ou seja, eu acho que, na realidade, as universidades têm que começar a olhar para isto de uma forma um bocadinho diferente. Isto não é completamente indiferente que uma faculdade se forme e não tenha, e os alunos não saiam sem saídas profissionais. Mas isso é muito engraçado, porque o que é que eu percebo? Eu, felizmente, com os meus sobrinhos, com os meus filhos, estou, como agora se diz, neste mainstream das pessoas que trabalham fora, do que são os currículos, do que é mandar cover letter, portanto, este tipo destas empresas, eu acho que estou mais ou menos dentro disto porque faz parte das conversas da minha família, dos meus sobrinhos, dos meus filhos, etc. E, portanto, como estou também dentro da universidade, ou seja, estou mais ou menos dentro deste meio da empregabilidade, só que eu vejo que há coitados alunos que não têm apoio absolutamente nenhum. Por exemplo, eles acabam a licenciatura e dizem, que mestrado é que eu vou? E não tem a quem perguntar, quem vou perguntar a quem? Não tem ninguém a quem perguntar. Eu acho que a faculdade deveria ter alguém que ajudasse nisto. Eu já me ofereci, mas claro, também isto depende muito, eu também não posso estar a descartar a minha responsabilidade nisto. Quer dizer, eu ofereço, mas as pessoas não fazem, faço eu. Não é? O problema é que depois também cria, esta proatividade também cria problemas. Há alguns. Todos. Arranja uma lenha para se queimar. Portanto, como é que eu faço? Olha, eu ponho no Facebook depois, quem quiser falar comigo, depois organizamos aquilo, fiquei de organizar outro, eu vou organizar, depois até vou pedir aqui ajuda ao Hugo, de coisas deste género, porque eu vejo, imagina um miúdo que chega a casa, acabou a licenciatura, agora vou fazer mestrado, não vou fazer mestrado, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer mestrado, que mestrado é que vou utilizar? E em casa chega e pergunta ao pai, não precisa nada daquilo, mas os pais não têm a noção, muitos deles não têm noção, não têm contacto com nada. Os amigos têm uma informação que não é independente. A quem é que eles recorrem? Não é? Aquilo que nós sentimos aqui, temos contacto com milhares de alunos por ano, é exatamente isso, que não encontram nas escolas, muitas vezes, nas faculdades, a resposta que querem, e nas famílias também muitas vezes não é possível. Portanto, anda um bocado à procura. Faz-me aflição isso. Faz-me aflição porque eu acho que essa é uma das responsabilidades que nós temos. Este miúdo, depois esteve a falar comigo,
coitado, está perdido, não sabe o que é que há de fazer. Porque depois tem um problema, é que hoje, com esta ideia também da crise, obviamente que isto também foi um bocadinho oportunismo, não é? Pois as pessoas hoje também, talvez fazemos estágio, mas fazemos estágio de graça. Não é? Mas isto é bom para o teu currículo, está bem, é bom, mas ele está a trabalhar tem que ser pago. Eu, com toda a sinceridade, acho que não é assim. O tipo que está a trabalhar tem que ser pago. Pouco ou muito, olha, não temos muito, mas temos aqui alguma coisa. Mas vais fazer alguma coisa. E o miúdo, claro, estava numa situação, professor, eu não tenho, minha mãe não tem capacidade para me pagar um estágio, eu vou ter que trabalhar. E portanto, mas toda a gente que me oferece coisas é para eu fazer um estágio, mas não ganho. Como é que eu, quer dizer, gasto e... Isto é uma pessoa não me pode ajudar, eu estou a imaginar um desespero no miúdo. E que um tipo que tem esta proatividade de me mandar um mail, de vir falar comigo, eu dizer às 4 horas, às 4 horas está lá, não é? Este tipo já parece contigo. Eu, se pudesse, eu dava logo um emprego. Mas, por outro lado, eu não acho que há uma série de pessoas, eu fico com essa sensação, confesso, que às vezes, enfim, com 20 e poucos anos, e quer-se o resultado daquele indivíduo que tem mais 30. Por exemplo, isto até propósito de unidades de exercício clínico, etc., que a bocadinho se calhar podemos falar disso. Enfim, é fácil, ou é comum alguém comentar por aí, mas ok, o professor José Soares, com aqueles contactos todos que tem, etc., consegue, mas eu não consigo. É evidente que alguém que já tem mais 30 anos que o outro tem mais contactos, claro. Obviamente, quem ainda não tem, quem tem 20 e poucos anos. Não acha que também há aqui um bocadinho, às vezes, algum excesso de pressa ou falta de resiliência para percorrer o caminho? O problema, pois, claro. O problema, eu acho, é que esta... Vamos ver. O que eu acho que essa pressa é muitas vezes pela dificuldade que as pessoas têm. Ou seja, as pessoas veem-se de tal maneira, sem recursos. Hoje a formação também é cara. As pessoas querem ganhar dinheiro de qualquer maneira muito rapidamente. Portanto, se cria alguma pressão adicional que eu reconheço que às vezes é difícil de ultrapassar. Mas eu às vezes digo aos alunos uma coisa, as pessoas enfim, vão falando comigo sobre este tema, que é esta questão dos contactos isto tem que ser semeado. E as pessoas não querem semear, as pessoas querem logo colher. Isto tem que ser, isto é como a amizade. Quer dizer, não tem que ser um amigo e telefona de ano a ano, está à espera de que a amizade perdure. Não, é preciso combinar para jantar, para estarem juntos, etc. E depois, se passa muito tempo, alguém tem que se lembrar de fazer. Ou seja, isto também é exatamente a mesma coisa. Isto é preciso semear para colher. Agora, eu reconheço que esse tempo da sementeira, é longo, mas as pessoas têm tantas dificuldades que querem encurtá-lo. Mas não dá bom resultado. Isto é mesmo, eu quando falo da sorte, eu acredito muito na sorte. Eu era completamente injusto com a minha vida se dissesse que isto só depende de mim. Não depende de nada. É sorte, é uma casualidade muitas vezes. Mas reconheço que depois da sorte, de facto é preciso fazer alguma coisa sobre isso. Mas esperar que... É só para a porta. Eu acho que um tipo tem que fazer alguma coisa, mas reconheço que muitas vezes é assim. O meu pai diz uma coisa que às vezes é só para estar à porta de toda a gente, deve estar em casa. Eu também reconheço isso, tem que estar atento. Não é? Já é algo, não é? E depois eu acho que, por exemplo, eu sou um fã das redes sociais. Eu sou um fã desta geração, desta e da anterior, eu sou um fã desta geração. Esta geração dá 10 a 0 à minha, não é? O que eu acho é que a próxima geração é sempre o pronúncio da desgraça total. Mas não acho nada disso. Eu acho que esta gente é muito melhor preparada, está muito melhor preparada. A única coisa que eu acho é uma coisa, é que os que estão muito bem preparados são muito melhores que eu. Só que é uma faixa cada vez maior de pessoas impreparadas. E isso é que me preocupa. Ou seja, como eu costumo explicar isso como se fosse uma eletroforese, não é? Quer dizer, há uma banda e esta banda de gente muito bem preparada são muito bons, mas são muito poucos. Depois há uma banda intermédia, e essa é a maioria das pessoas que é difícil, e depois há uma banda muito grande de gente sem preparação nenhuma, de gente que tirou cursos de qualquer maneira efetiva, gente que não quer trabalhar, gente que não quer fazer absolutamente nada, e isso eu acho que é preocupante. Gente sem educação, é uma coisa básica, não é? Eu estou muito à vontade porque dou aulas numa faculdade de desporto, em que o desporto até é muitas vezes considerado como assim, uma atividade menor, assim, mais relaxada, mais distendida, como se diz agora, e bem pelo contrário. Nós temos, os alunos são educados, são pessoas educadas, é muito engraçado, porque eu até vejo, sabe, como, pela conservação do material, das cadeiras, das coisas, tipo, vai a outras faculdades, está a estragar, e isso, ou seja,
mesmo essa questão educacional e o desporto, eu ontem estava a ver uma coisa a propósito do desporto. Eu com toda a sinceridade, não acredito nada nesta conversa da educação física nas escolas por causa da saúde e da obesidade. Com toda a sinceridade, enfim, tenho dito isto muitas vezes, acho que não é por aí que nós vamos fazer. O desporto tem um conjunto de competências e que se refletem no comportamento dos alunos. Um conjunto de competências cívicas que são fantásticas. Eu ontem estava, anteontem, no domingo, nós andamos todos juntos, a família até estava a mostrar um vídeo, e mostrei à Helena também um vídeo à minha irmã sobre o Puyol. Um conjunto que existe aí no YouTube, são um minuto e meio, sobre o que é o exemplo do fair play. E eu punha aquele vídeo a passar em todas as escolas. Porque aquilo é uma mensagem do que é, do como o desporto tem uma competência, do ponto de vista do respeito pelo outro, da motivação, do foco. Eu estou-me a lembrar de uma imagem que ele tem, muito engraçada. Agora está uma imagem muito engraçada. Ele está, eu acho que é o Piqué, atira um isqueiro e o Piqué apanha o isqueiro junto à baliza e vai mostrar ao árbitro e tal. Ele pega no isqueiro, o Puyol pega no isqueiro, tira o isqueiro fora e chega para ele como quem diz: isto é uma coisa, isso é um fé. Nós estamos aqui para jogar futebol, deixa lá o isqueiro. Ou seja, esta mensagem da concentração na tarefa, o que é que ele está ali para fazer? Está para apanhar isqueiros e para arranjar confusões ou está para jogar? E portanto, a concentração da tarefa, ninguém consegue ser bom desportista se não estiver concentrado. O trabalho em equipa, a liderança, a motivação, a capacidade de superação, a resiliência, o respeito pelo outro, ou, por exemplo, uma competência que eu acho que o desporto é fantástico, mas que não quer suficientemente explorada, que é escolher o mal menor, não é? Um jogador vai isolado, eu faço uma falta e que tenho que decidir em 2 minutos, faço uma falta e posso levar um vermelho, ou não, ou deixo ir e tento ver se ele falha, por exemplo, isto. Decisivo, isto é uma coisa interessantíssima no desporto e que um jogador tem que fazer isto, um atleta tem que fazer isto em centésimos de segundo. Depois outra coisa muito interessante que é o sacrifício pelo outro, não é? Quer dizer, eu sacrificar-me pela equipa, às tantas entrar e cortar uma jogada de um tipo que vai isolado, leva um vermelho, venho cá para fora, vejam o altruísmo disto, venho cá para fora, significa que eu provavelmente vou levar 2 ou 3 jogos, não vou jogar, se calhar vou perder o lugar e fiz isto pela equipa. Isto são mensagens, acho eu, que a educação física, o desporto, que são decisivas e tem de se explorar. Agora lá isso da obesidade, mas alguém acha que o miúdo vai fazer 2 horas de educação, não é sobre 2 horas, não, 2 minutos de educação física por semana que vai controlar, porque se formos bem o tempo que eles estão em exercício, efetivo. Mas pegando nessa história, nesse exemplo dos desportistas, etc., às vezes também um bocado aquele mito de se querer pegar no, como vai, e eu acho que já ouvi falar sobre isto, sobre aquele indivíduo genial, o grande atleta, tal como o grande CEO, etc., para modelizar o seu comportamento. É de facto tão genial que não interessa nada modelizar aquele comportamento porque não chega ao comum dos mortais. Depois não se chega também a esse exagero. Estou de acordo com isso, porque nós estamos numa fase dos outliers, não é? Aliás, já falamos um bocadinho sobre isso. Os livros de gestão falam sobre o Zuckerberg, ou o Steve Jobs, o que é que interessa isso? É sempre interessante, eu também leio, não é? Mas quer dizer, para a minha vida, mas eu tenho... Em que circunstâncias é que eu vou ter coisas parecidas com aqueles que têm na sua vida? Eu sei que nós podemos fazer quase escalar, não é isto? Mas, de todo modo, não sou assim, um grande adepto desses exemplos. E eu acho é que estes exemplos que eu dei, ou estas competências comportamentais de soft skills, do dia a dia, são qualquer pessoa que tente isso. Eu fui jogador de handball. Obviamente, quem olha para mim já viu logo que eu nunca fui um grande jogador de handball. Foi aquele jogador que estive sempre a ser internacional, nunca foi, sabem? Naquelas carreiras, não tive que estar para ir, depois nunca vai. Eu tive para ser jogador, tive sempre para ser jogador, aquele tipo que esteve mesmo para ir, depois nunca vai. Mas pronto, mas fui um jogador médio. E estas competências, muitas das minhas competências da vida, por exemplo, esta coisa de escolher o mal menor é uma coisa muito engraçada. Eu nunca vi isto falar na sociologia. Eu acho que é uma coisa muito engraçada. Tipo, escolher o mal menor. Tenho 2 coisas: dou-lhe uma pancada ou deixo ir. Por exemplo, o sacrificar. Eu fui um gestor em vida dele. Exatamente. Mas em tudo na vida, por exemplo, eu fui pivô no handball. Acabei a pivô, como todos os jogadores mais ou menos acabam a vida. Acabei a pivô. Para não estorbar os outros. Por exemplo, o pivô é uma posição fantástica. Eu ajudo a dar pancada, a ajudar um lateral de esquerda a marcar o golo, mas ele marca 8 golos, eu não marquei absolutamente nenhum, mas fiz com que ele marcasse 8 golos. Isto é de um altruísmo, porque ninguém bate palmas para mim que fiz o bloqueio, para mim, ou para o pivô, fez o bloqueio e que ele fez o golo. Não é? Quem percebe muito handball percebe que está ali uma parte, está substancial, leva o trabalho do pivô. Mas quem não percebe, e a maioria das pessoas não percebe, vai achar que aquilo foi... E portanto, esse aspecto
São tudo coisas que eu acho que o desporto... porque vamos ver uma coisa, eu não acho que aquilo que se chama os soft skills que sejam só a única competência, mas gente muito bem, claro, mas gente tecnicamente muito bem formada a usar skills, nós temos muitos. Agora, de facto, depois pôr essa gente toda alinhada, a vestir a camisola do que seja, do projeto, da ideia, da empresa, do que seja comprometida, que saiba trabalhar em equipa, que saiba ser liderado, que é uma coisa que nós hoje estamos só falando, eu só ouço falar sobre formação e liderança, quer dizer, não sei quem é que vai trabalhar, mas é tudo líder, portanto alguém há de trabalhar, não é? E portanto, saber ser liderado, que é uma competência fantástica, tipo saber ser liderado e reconhecer a competência aos outros e fundamentalmente reconhecer que as pessoas são humanas e que podem falhar. Depois é esta imagem também do líder, aqui o Hugo é líder da empresa dele, as pessoas que chegam aqui, o Hugo vai ter que chegar aqui de manhã e vai ser motivador, comprometido, vai ser coerente também, mas o Hugo chama todos os dias, não pode. E tem que chegar a uma altura que tem que ser os outros a puxar pelo Hugo, isso é uma competência quase decisiva. Ou seja, não é o treinador, porque isto passou para a sociedade toda, quer dizer, sou eu que tenho que chegar à aula e tenho que motivar os alunos. E os alunos não motivam a mim, quer dizer, se precisam todos a abrir a boca, a bocejar, com que energia que eu posso estar fazendo. Mas isso é uma imagem de facto interessante, mas não há um bocado isto não está um bocado enraizado, efetivamente, esta lógica passiva, mas vem tudo. Vem motivar os alunos desde tenra idade. Claro, mas vem tudo. A Helena é educadora, quer dizer, com miúdos. Tipo agora para explicar a tabuada com digitinta e não sei o quê, eu para explicar a orientação de um fêmur. Que raio de motivação é que eu posso dar? Vamos agora fazer uma coisa e tal, vem um senhor a correr e partimos. Não, tem que saber. E portanto, os liderados, neste caso, quando eu sou professor, neste caso sou o líder, embora pouco, porque eles forem embora fico sozinho, tenho um ano, não tenho nada para fazer. Afinal temos uma festa, vamos todos embora, eu fico sem alunos. Mas, portanto, nem sou líder. Mas, de todo modo, enquanto estou ali com os slides, eu digo muitas vezes que tem que haver esta é uma ação bionívoca, não é? O Hugo também fala e também dá a formação. Bem, a pior coisa que uma pessoa pode olhar é estar a olhar para as pessoas não interagirem, estarem ali com um ar de enfado enorme. Isso obviamente tem uma energia para mim que é da desmotivação completa. Portanto, eles têm responsabilidades. Eu hoje estava a falar com os meus alunos, não vou concretizar aquilo que eu zero, mas a propósito dos problemas, estava a dizer, muitos dos problemas são a culpa é vossa. A culpa é vossa de vocês, são muito reivindicativos com umas coisas que não têm interesse nenhum, muitas vezes. E as coisas que não fazem. É como o isqueiro do outro. Exatamente. E as coisas que são fundamentais para vocês não são suficientemente reivindicativas. Porquê? Porque muitas vezes estão muito passivos, estão à espera que alguém resolva o problema. O professor tem que ver, tem que mandar isto, tem que mandar... O professor tem também, sei que sim, tem, mas vocês também têm. Os filhos exatamente a mesma coisa. Não é? Os filhos também têm que... Eu estou... Ontem mandei um mail para os meus filhos e para a Helena sobre um tema. Mas eu estava à espera que a minha filha respondeu, eu fiquei tudo contente, não é? Quer dizer, tem que haver, isto é ridículo, não é estar sempre a meter lenha na fogueira e ninguém me ajuda, ninguém me chega aos fósforos. Não, tem que ajudar, isto tem que ser uma coisa ridícula. E isto está a atravessar Veja, nas empresas acontece isso, nas escolas acontece, desde os mais pequeninos, nas famílias acontece isso. Também não pode ser, Até porque o líder, muitas vezes é incoerente, muitas vezes é injusto. E as pessoas têm que fazer é humano, não é? Quer dizer, podemos chegar aqui bem mal disposto, porque vai chegar aqui com uma. Vamos. São coisas facebookianas. Eu acho que o Facebook, é como eu digo, tem coisas muito boas, eu acho coisas fantásticas, tenho aprendido imenso com o Facebook, não é? Acho que depois tem uma coisa que é, enfim. Outro dia até fiz um vídeo sobre isso, sobre a quantidade de coisas que estão feitas, falando um bocadinho sobre ciência. E muitas vezes não tenho um crivo suficientemente. Hoje o meu pai, estava a mostrar um PowerPoint que eu tinha mandado sobre o café. Eu disse, mas já viste que isto faz bem, não sei o que. Eu disse, não esteja sempre a acreditar. As coisas que te mandam um primo meu que manda-lhe aquilo, não significa que isto seja tudo certo, não é? Mas vem aqui no computador, está aqui depois com bom aspecto e tal. Portanto, isso também depois amplia as coisas boas e as coisas más. E para irmos chegando ao fim, e pegando isso que está a dizer, mas isso também não resulta um bocadinho do contexto um pouco negro, ou pelo menos se olharmos de determinada perspectiva que estamos a viver, em que temos um antigo primeiro-ministro, em prisão preventiva, altos quadros do Estado envolvidos em escândalos, temos um banco que vai à falência e pessoas que perdem milhares de euros
perdem muitas vezes, algumas daquelas pessoas perderam as poupanças na vida inteira. Temos um desemprego jovem que é elevado. Temos uma Europa que parece que está sempre num impasse estratégico, nunca sabem o que é que se vai fazer aqui, e entretanto, ao lado, está a Ásia a crescer e alguns países da América Latina. Temos aqui a meios de quilómetros o Estado Islâmico e a matar pessoas aqui ao lado. Tudo isto não dá um contexto um pouco assustador em que quase que justifica um atirar a toalha ao chão e essa atitude? Hugo, eu não quero, depois tenho medo de ser mal interpretado com as minhas palavras, com logo colocar conotações políticas nisso. Mas eu acho que nós estamos muito melhor do que já tivemos. Muito pior. Não é? Quer dizer, então, não gosto deste período? Vão ver para 1940. Ou uma Segunda Guerra Mundial, ou uma Primeira Guerra Mundial, ou uma peste negra, estão a perceber? Ou seja, ou vivam nos anos 50, ou então... Ou viva-se na Síria ou no Iraque. Eu continuo a achar que os países asiáticos são, enfim, já foram mais até do que são agora um exemplo de desenvolvimento económico, mas eu, com toda a sinceridade, podem desenvolver-se à vontade. Eu prefiro muito mais viver aqui. Eu identifico muito mais com os valores, até dos portugueses. Portugal está sempre, as pessoas são muito críticas. Se nós conseguíssemos meter aqui um bocadinho só da organização, nós somos um povo, o povo do sul da Europa, se nós conseguíssemos meter aqui um bocadinho de sangue, também pronto, é que uma pessoa agora já pode falar, eu vou dizer um bocadinho de sangue alemão, já estou a dizer que estou a dizer bem da Merkel, não é? O sangue, pronto, nórdico, mas pronto, um bocadinho mais de organização, porque nós temos, eu não sou nada disso das improvisações, não sou nada disso, não é? Mas nós temos alegria, gostamos de viver, Somos sangue alemão e o baldado deles. Exatamente, se nós conseguíssemos fazer aqui uma mescla, mas eu estou muito bem aqui, muito bem, e acho que estamos a passar uma fase fantástica. Agora, as pessoas estão sempre a ver tudo que é negro, é claro, eu, por palavra de honra, prefiro olhar para outra coisa, prefiro olhar para o que os meus pais passaram e para os meus... Não, eu sou muito otimista relativamente a isto. Professor, acho que é uma excelente maneira de nós terminarmos esta nossa conversa com esse toque de otimismo. Portanto, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a vocês.